Fala aí pessoal, professor Robson Martinez aqui e hoje eu vou falar de um dos assuntos mais importantes para você que quer entender o que você já toca no violão, para você que está começando a tocar, construir o seu entendimento da maneira certa. Na escola do violão popular é muito comum a gente começar aprendendo primeiro os acordes básicos. Então a gente aprende a posicionar os dedos. Aí a gente descobre um acorde aqui que é chamado Lá maior. Daí a gente vai aprender que esse acorde é representado pela letra A. Depois eu aprendo um outro acorde, o Mi maior. Depois o Ré maior. E assim por diante. Vou aprendendo acordes maiores, acordes menores. Pego minhas primeiras músicas. Aprendo minhas primeiras batidas. E assim devagarzinho eu vou começando a tocar alguma coisa no violão. Muita gente vai parar por aí, mas quem quer entender melhor o que está fazendo, vai estudar os intervalos. E hoje eu quero falar de uma maneira bem prática dos intervalos, olhar para o braço do violão e enxergar esses detalhes, esse assunto tão importante que vai ajudar a gente a entender os acordes, vai ajudar a gente a entender as escalas e a música no geral. Para você que está vendo esse vídeo, é muito legal que você já tenha um conhecimento básico de como localizar ou de como enxergar as notas no braço do violão. A gente parte das cordas soltas, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa decorar são as cordas soltas. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. A partir daí, a gente consegue encontrar as notas presas também. Para isso, você vai precisar conhecer a escala cromática. Escala é uma sequência de notas, existem várias sequências de notas, e a escala cromática é uma específica, que é aquela que tem 12 notas, que tem todas as notas do sistema tonal tradicional ocidental. Então, a escala cromática é Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Essa é a escala cromática. Eu posso pensar nessa escala também usando os bemóis. Então, no lugar do Dó sustenido, eu posso chamar de Ré bemol também. De qualquer maneira, é importante você conhecer essa escala e saber a sequência dela. Porque a partir disso, a gente consegue encontrar qualquer nota no braço do violão. Então, por exemplo, se eu sei que aqui é a corda Mi, e a corda solta, na casa 1 eu vou ter a nota que vem depois do Mi na escala cromática, que é a nota Fá. Então, a corda solta é o Mi, a primeira casa eu tenho Fá, depois na casa 2 eu tenho Fá sustenido, depois o Sol, Sol sustenido e assim por diante. Então, ter esse conhecimento e saber trabalhar com essas notas é um primeiro passo para o que eu vou falar hoje aqui. O segundo passo é você ter uma noção básica do que é um intervalo musical. Eu vou explicar de uma maneira bem simples aqui, não vou me aprofundar muito, mas você vai ver que já vai dar para ter uma noção e entender um pouco o que é um intervalo, caso você nunca tenha estudado isso. A gente chama de intervalo a distância ou o espaço entre duas notas. Por exemplo, se eu tenho aqui a nota Dó na casa 3 e penso na nota Ré na casa 5, eu vou dizer que existe um espaço, um intervalo, uma distância, né? O termo certo é intervalo que a gente usa em música. Mas existe no violão um espaço de duas casas entre a nota Dó e Ré. No violão esse espaço é de um tom. Então do Dó para o Ré eu tenho um tom. Se fosse uma casa só, seria um semitom. Então, essa é a primeira noção de intervalo, a distância entre duas notas. Aqui eu estou falando de uma distância curta, mas eu posso pensar numa distância maior, por exemplo, ó, da casa 3 até a casa 15, por exemplo. Esse intervalo é maior do que esse intervalo que eu mostrei aqui. Então, essa distância é uma distância maior e essa aqui é uma distância um pouco menor. Entendido essa questão básica, que intervalo é a distância entre duas notas, a gente parte para uma classificação dos intervalos. E eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples aqui também. Aqui eu dei o exemplo da distância da nota Dó para a nota Ré. Vamos pensar primeiro nas notas básicas, as chamadas notas naturais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa também é uma escala.
né, essa sequência de notas, assim como eu citei a escala cromática, essa sequência Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é uma escala chamada de escala maior ou escala diatônica maior. Enfim, a gente aprende desde criança que são as 7 notas musicais. Se eu penso na nota Dó como sendo a primeira nota dessa sequência, a primeira nota da escala, eu vou pensar o seguinte: o Dó é a primeira, o Ré é a segunda, o Mi é a terceira. Em música a gente vai usar muito o termo terça. O Fá é a quarta, o Sol é a quinta, o Lá é a sexta e o Si é a sétima. Eu estou fazendo essa classificação sempre em relação à primeira nota da escala, a primeira nota da sequência. Então eu vou dizer que o Ré é a segunda de Dó, o Mi é a terça de Dó, o Fá é a quarta de Dó, o Sol é a quinta de Dó, o Lá é a sexta de Dó e o Si é a sétima de Dó. Pode ver que eu estou falando da distância da nota Dó para as outras, né? Então estou falando do intervalo, ó. Dó, Ré, isso aqui é um intervalo. Dó, Mi, outro intervalo. Dó e Fá. Dó e Sol. Dó e Lá. Dó e Si. Dó e Dó. Então aqui, respectivamente, eu tenho o intervalo de segunda, o intervalo de terça, intervalo de quarta, intervalo de quinta, intervalo de sexta, intervalo de sétima. É dessa maneira básica que a gente classifica os intervalos. A gente pensa numa tônica e classifica as outras notas em relação a essa tônica. Você deve ter percebido que aqui eu estou falando das notas naturais só. Mas quando entram os sustenidos e os bemóis, esse nome segunda, terça, quarta, ele ganha uma adição. Vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, a nota Dó e a nota Ré, eu vou dar o nome de intervalo de segunda. Se eu pensar no Ré sustenido, por exemplo, ó, Dó e Ré sustenido, eu vou ter uma segunda aumentada. Se eu penso aqui Dó e Ré bemol, eu tenho uma segunda menor. Então pode ver que sempre que eu chamo a nota de Ré, é segunda alguma coisa, né? Segunda, segunda aumentada, segunda menor. Eu ainda tenho a segunda maior, que é o próprio Ré. Então esses nomes você vai encontrar no estudo dos intervalos. Eu não vou me ater a isso agora porque eu quero mostrar de uma maneira bem prática. Mas vale a pena você buscar esse conhecimento que é importante de entender também. Vocês viram que nesse primeiro exemplo que eu dei, eu pensei nos intervalos todos na mesma corda. Então, eu peguei a quinta corda aqui e fui mostrando que as distâncias das notas para a nota Dó é diferente. A gente consegue visualizar melhor os intervalos. Porém, no dia a dia, na prática, na formação de acordes, é muito importante que a gente enxergue esses intervalos mais próximos aqui da tônica. Principalmente para fazer acorde. Eu não consigo fazer um acorde que eu estique muito a mão, né? Eu preciso encontrar a nota mais perto aqui. Então, eu vou pensar aqui, por exemplo, ó, a nota Dó está aqui, a nota Ré eu ainda consigo tocar, mas eu não consigo tocar ao mesmo tempo. Então eu vou tocar a corda Ré, que vai ser o mesmo intervalo. Olha só, tocar o Dó aqui e o Ré aqui. Vou tocar ao mesmo tempo, ó. Isso que a gente acabou de ouvir é o resultado de um intervalo de segunda. É essa sonoridade que o intervalo de segunda tem. E eu te convido a prestar atenção no som, na música. O mais importante é o som. Não adianta nada você conhecer a teoria e saber os nomes todos e não identificar o som. Então, isso aqui, ó, é um intervalo de segunda, que a gente vai dizer, Dó e Ré. Olha como eu toco um intervalo de terça, ó. Vou tocar o Dó na quinta corda, casa 3, e vou tocar o Mi, ao invés de tocar aqui na casa 7, eu vou tocar na quarta corda, segunda casa. Aqui, ó. Então aqui eu tenho uma nota Dó e a nota Mi. Isso é um intervalo de terça. Começa a tocar isso aí e percebe que alguns intervalos, ou algumas combinações de notas, elas parecem que combinam mais, outras parecem que combinam menos. É daí que parte um pouco da noção da consonância e dissonância. Existe uma classificação que é feita, essa nota é consonância, essa é dissonância, ou esse intervalo, né, melhor dizendo, é consonância, esse é dissonância.
Não quer dizer que é feio e bonito, mas a princípio é algo que você vai ouvir que fala, poxa, acho que esse aqui combina mais, ou esse aqui, poxa, parece que choca um pouco, né? A gente usa o termo tenso, né? Esse intervalo aqui é mais tenso, ou essa combinação ela é um pouco mais tensa do que essa. Parece que essa é mais tranquila. Esse tipo de percepção e sensação que é legal você começar a perceber. Então, terça. O próximo intervalo seria o intervalo de quarta. Ó, eu vou tocar um Dó na quinta corda e o Fá na corda de baixo, ó. Intervalo de quinta, Dó e Sol. Intervalo de sexta. Intervalo de sétima. Aqui no caso, sétima maior. Intervalo de oitava. O primeiro passo para você começar então a entender a química dos acordes, a formação dos acordes, é você encontrar esses intervalos em volta de uma tônica. Aqui eu estou pensando na tônica Dó e estou pensando nos intervalos da escala de Dó na mesma região. Isso é muito importante que você comece a perceber e a enxergar. Eu fiz aqui até a oitava. Os intervalos que vão até a oitava são chamados de intervalos simples. Quando ultrapassa a oitava, a gente chama de intervalo composto. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Dó e o Dó, que é a oitava. Se eu continuo na escala, né, ó, Dó, depois vem o Ré, e vou tentar achar na mesma região, tá? Eu tenho a tal da nona, ó. Depois eu vou ter uma décima, que seria a terça, porém uma oitava acima. Esse tipo de intervalo muito legal, muito bonito no violão, ó. A gente pode fazer em outras regiões, né? Então, bem interessante. Então, nona, décima, décima primeira, que seria aqui o Fá, ó. Décima segunda, Sol. Décima terceira. E sim, esses são aqueles números que aparecem nas cifras, né? Você vê lá um C com um 13. Então quer dizer que você tem que fazer o acorde de Dó maior e adicionar essa décima terceira. Décima quarta até a décima quinta. Vale aqui uma observação, né, de que normalmente nas cifras você não vai ver números maiores do que o número 13. Não vai ver um Dó com décima quarta ou Dó com décima quinta, não é comum. Até porque são notas fundamentais para a formação da tríade, da tétrade, a gente vai falar isso em outro vídeo. Mas normalmente você só vai ver até o número 13. Então, Dó com décima terceira você pode encontrar. Com décima quarta, décima quinta, não costuma se usar, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha curtido o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like aí e o seu comentário também, que é de muita ajuda pra gente. Valeu, um grande abraço e até a próxima.